E aí, galera, vocês estão bem? Como vocês estão? A gente está aqui, a gente falou que ia gravar, então vamos gravar, né? A gente prometeu, tem que cumprir agora, meu bem. Então a gente vai responder aqui algumas perguntas que vocês mandaram. Deixa um comentário aí com outras perguntas ou alguma coisa que vocês não sabiam, alguma coisa que vocês querem saber também. E vamos lá, né? Bora. Bora, meu bem. Eu acho que a primeira que a gente pode responder é esse aqui, que a Qual? pergunta é: como foi que vocês se conheceram? Como a gente se conheceu? Como Sim. começou tudo? Sim. Bom, eita, você ouviu isso? Fez? Fez. Aquele involuntário, sabe? Sério? E você vai cortar isso ou não vai deixar? Não sei, a gente viu. Como a gente se conheceu? Bom, a gente se conheceu faz alguns anos, né? Uhum. Faz vários anos, na igreja. Só que a gente nem conversou muito, né? Bom, a gente não conversou nada Porque a depois gente disso. morava em outros países diferentes, Sim, né? a gente morava em países diferentes. Eu sou da Bolívia, nasci e cresci lá, minha família inteira é de lá. E depois a gente se encontrou esporadicamente por causa da igreja. Tipo, 2, 3 vezes nesses últimos 4, 5 anos. Aí eu acabei vindo para o Brasil, para Balneário, ano passado. E aí quem me recebeu, vim justamente mais para ficar na igreja. Uhum. Quem me recebeu era a Thalita, né, que estava na igreja também 24/7. A Thalita e o Levi me receberam. Então aí a gente acabou tendo mais proximidade. A gente começou a se dar muito bem. Tipo, a gente começou a conversar de verdade, né? E se dar muito bem. Então a gente sempre ia pra igreja o dia inteiro e depois saía com a galera pra praia, Na época a inventava gente jogo. trabalhava na igreja, então a gente Sim. tinha que estar o dia inteiro Sim, ali junto. Aham. Daí a gente começou a construir uma amizade, né? A gente estava muito, 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 muito bem. Daí, depois de alguns meses, foi a galera que começou a chipar, né? Foi a galera que começou a falar, ó... E aconteceu algo estranho, que até a gente vai deixar aqui os comentários que vocês deixaram, Ah, é verdade. que é muita gente falando a mesma coisa e é o que falavam lá atrás. Né? A primeira pessoa acho que foi tua irmã. Sim. A primeira vez que minha irmã viu ele, Sim. ela tava dentro da sala, né? Aham. E a gente chegou, ela tava dando aula de inglês, a gente chegou, abriu a porta e chegou os dois assim. A primeira coisa que ela falou: nossa, vocês são muito parecidos. E é o que todo mundo tá falando, né? Que Sim. a gente se parece muito Ela ficou fisicamente. olhando, nossa, vocês parecem, hein? Então as pessoas começaram a falar, nossa, e aí, a Thalita, olha lá. E não só fisicamente, né? A gente combina muito no jeito de ser. Sim. Então acho que por isso que as pessoas começaram a... Personalidade, né? Principalmente pessoas que já eram meus amigos, né? Tipo... Sim. E que não me conheciam muito e bem, que não né? te conheciam. E aí começaram a te conhecer e começaram a ver a nossa amizade e falar, cara, acho que pode rolar alguma coisa aí entre os dois. Sim. Então aí a galera começou a chipar. Só que... Posso te interromper rapidinho? E tem uma coisa que eu sempre fui solteira na igreja que eu tava, então fiquei lá 5 anos. E eu era... eu tinha funções ali de liderança e todo mundo me conhecia e eu era conhecida como a solteira da igreja. Então, qualquer pessoa que chegasse, qualquer menino, né, que chegasse diferente, quase na mesma idade... Ou até mais velho. Ou até mais velho, que tivesse funções também de liderança na igreja, a galera começava a chipar. Então fizeram isso com um monte de gente, tanto mais novos quanto mais velhos. E quando aconteceu com ele, como a gente era muito amigo, eu comecei a ficar brava, porque eu não queria que a nossa amizade acabasse ou que isso pudesse gerar algum problema com a liderança da igreja, porque a gente era só amigo. Então eu comecei a ficar com medo e brava e comecei a sair brigando com todo mundo. Sim. Aí chamei meus amigos, falei, cara, não quero mais que brinque com isso. A gente é só amigo, e realmente, na época a gente era. E não pensava que algo a mais poderia acontecer. Pra mim era, tipo, zero a chance de acontecer alguma coisa entre a gente. E aí, chamei eles, falei, cara, não quero mais que vocês brinquem com isso, pode parar. Briguei, falei sério com eles, tadinho, Levi, coitado. Qualquer dia a gente traz ele pra ele contar. Cheguei, briguei firme com ele, falei, não brinca mais com isso. E aí, depois de um tempo, chamei ele pra conversar. Sim. Como é que foi pra ti? Tu me chamou 2 vezes, né? 2? Acho que foi 2. Uma primeira foi... Pra te perguntar. Isso, foi tipo, a galera E a tá segunda pra brigar. zoando, não sei o que, está...
Você tá falando alguma coisa pra eles? Eu falei, não, eles estão brincando sozinhos. Daí a segunda vez, Uhum. foi isso, né? Foi tipo assim, Thalita, quero que você fala, você gosta de mim? Que a Thalita é bem direta, né? Então, se você está gostando de mim, eu quero saber se é que você está gostando de mim, não sei o quê, pra gente saber como a gente vai agir daqui pra frente. Aí eu falei, cara, não. Fiquei falando que não, né? Uhum. Daí passou um Mas tempo, eu já tinha percebido que sim. eu já Tipo comecei a assim, pensar, né? A galera ficou aí jogando as até, ideias, então a gente até começou a nossos pensar. pastores zoavam. Teve, Sim, posso contar um negócio rapidinho? pode. Que eu, há alguns anos atrás, eu fui pro México e acabei conversando com um mexicano. E fiquei um tempo conversando com ele e tal, e ficou, as pessoas, obviamente, meu pastor sabia, todo mundo sabia desse mexicano. Quando ele chegou aqui, uns meses depois que ele estava aqui, a gente foi. Ele foi e ficou só de bigode, tirou a É, barba. E aí nosso pastor chegou e falou: cuidado, hein, que senão ele vai te confundir com o mexicano. Então sim, tinha toda essa brincadeira, tipo, essa zoação de todo mundo. E acredito que por ver que a gente já, os dois eram pastores, os dois, a gente é mais quieto, tipo, mas também ao mesmo tempo a gente é mais reflexivo, gosta de conversar e tudo mais. sim. Então acho que a galera, a semelhança física, então acho que todo mundo já via isso e começava a zoar. E aí, quando eu chamei ele pra conversar, eu já é, suspeitava que sim, existia um sentimento, porque a nossa amizade começou a crescer muito, a gente ficou muito, muito amigo mesmo, muito próximo. Os dois a gente estava passando por momentos difíceis, então a gente Sim. acabou encontrando um no outro esse apoio de amizade mesmo, 100% amizade de apoiar, de cuidar, de ajudar. E aí, nessa conversa, eu já suspeitava. Só que aí a gente falei que não. Mas falou que não, Eu deixei Tipo, a conversa acabou que não. que não, depois de uns meses, né? Foi. Acho que foi. Tipo, meses, falou um mês, acho. Quando Mês e eu meio. chamei, falei, eu briguei, que a gente brigou, que eu peguei e falei, tu tá. Porque eu pensei que as pessoas estavam zoando nossos amigos porque Por ele causa tava. isso. Eu pensei, tipo, que ele já gostava de mim, que ele saía falando de mim por aí, e as pessoas vinham. E eu, sem entender nada, eu odeio que falem da minha vida, e aí eu ficava brava, tipo, deve estar falando uma coisa por aí. Isso foi no final do ano passado. E aí a gente Sim. já foi conversar daí de vez no janeiro, fevereiro, Janeiro, fevereiro. começo do ano. Isso. Tipo, a gente já sentou pra falar sobre isso. A gente falou, cara, tipo assim, eu gosto de você, você gosta de mim, mas não vamos começar a namorar ainda. Isso. E aí tinha uma pressão, né, do lugar que a gente tava, começa a namorar logo. Mas a gente falou, cara, a nossa amizade é muito boa, tipo assim, é Uhum. uma amizade única. Sabe essas amizades que você tem que são únicas uma vez na vida? Então a gente se dá muito bem. Então a gente falou, cara, vai que é um sentimento passageiro. É algo que, cara, eu Uhum. te olhei desse canto aqui, putz, achei bonitinho, eu gosto de você. Não dá pra você assumir algo sério, Uhum. colocar em jogo algo que é tão precioso que uma amizade, só por um sentimento que talvez seja passageiro. Sim. Então a E, gente falou, vamos esperar, né? isso. E também tinha uma questão da minha mãe, né? Que ela ainda estava meio com o pé atrás, porque não Sim, conhecia ele, não sabia como ele era. Era tudo muito recente, ele tinha acabado de chegar. Acabado não, né? Mas minha mãe não te conhecia. Já fazia alguns meses que você estava no Brasil, mas minha mãe não te conhecia. E minha mãe sempre foi muito apegada a mim, então ela tava meio nesse conflito de entender tudo que estava acontecendo. Então foi quando a gente falou, cara, não vamos começar nada agora. Até pra gente isso não estragar a amizade, né? Prezar pela amizade e entender se isso realmente é um sentimento que vai passar ou não. E também até minha mãe, tipo, ir se acostumando com a ideia e aprovar, né, o namoro. sim. E aí, bom, enfim, passou alguns meses, Tu esqueceu 6, de 8, falar. por quê? Desculpa. A história é longa, né? Perguntaram como a gente se conheceu, a gente já tá contando toda a história. É. É, que antes da gente conversar. Antes da gente conversar? Não lembro em que momento que foi que a gente conversou. Você conversou com seus pais, com a liderança da igreja. Eu também Sim, conversei com a liderança da igreja, é. com a minha família. Antes de sequer pensar. Foi isso, a gente teve a aprovação de todo mundo e ainda assim a gente falou, vamos esperar, né? Isso. Então a gente teve a aprovação de todo mundo, a gente falou, vamos esperar. A gente passou, são uns 6, 7 Gente, meses. crente é assim. 7 meses. Não, eu não sei na igreja de vocês, mas Uhum. todos os crentes que eu conheci, todas as igrejas que eu conheci, normalmente é assim. O casalzinho começou a se gostar, já, tipo, começa a namorar e casa depois de amanhã, entendeu? Sim,
A gente já colocou um pé no freio e falou, calma aí que a gente não quer fazer tudo atropelado, pressa. né? É. Daí a gente que começou a namorar lá pra julho, né? Uhum. Passou metade do ano. Eu Então, tava morando em outra cidade, por né? vários meses. Isso no começo do ano. Assim que a gente conversou e falou que a gente se gostava, eu me mudei de cidade, fui morar em Joinville. Então fiquei lá 5 meses. E aí quando eu voltei, um mês depois que eu voltei, a gente começou a namorar, né? Sim. Daí a gente começou. Uhum. Foi assim. Bem resumidamente, né? Foi Sim. assim. E eu acho que a pergunta também era, que a gente viu aquela vez era, Como vocês se conheceram? Ah, tem uma aqui, ó. sabe que não. a menina que foi até ela que começou a brincar né, de como você sabe que é a pessoa certa. Ah, tá. Como você sabe que é a pessoa Então tem certa. outra pergunta que é como se Junto com conheceram isso. e como sabiam que era a pessoa certa. Muito feliz por ti, Thalita. Obrigada. Como eu sabia que era a pessoa certa? Você acha que existe a pessoa certa? É bom perguntar isso primeiro. Eu acho que não existe uma pessoa certa se, se for no sentido de que Deus escolhe alguém certo pra você e ele predestina alguém pra se casar com você. Eu acho que isso não existe. Eu acho que Deus não escolhe alguém pra se casar com você, mas aquilo que você falou da outra vez, que a gente estava conversando sobre isso, que existe uma pessoa certa em outros aspectos, né? Que você precisa realmente escolher alguém e ter outras coisas para analisar que não sejam só espirituais e ministeriais, né? Que é da religião, mas sim coisas do dia a dia, porque a maior parte do tempo que a gente convive com a pessoa é vivendo a vida real. Então acho que é bom olhar para esses aspectos, conhecer bem a pessoa, saber como ela é, como ela quer viver, quais são os projetos do futuro, qual é o estilo de vida que ela quer ter pro resto da vida. E aí sim tem alguém correto para você escolher, que é alguém que se encaixe naquilo que você espera, né, pro futuro. Sim. Eu acho que não tem a pessoa certa, eu acho que tem a pessoa ideal. Perfeito. E para você escolher essa pessoa ideal, eu acho que você tem que, por um momento, sair daquilo que muitas vezes você considera ser você. Ou seja, muitas vezes você considera que a sua profissão é você, ou a sua ocupação é você. Você tem que, por um momento, deixar isso de lado, entender que isso não é você, que isso faz parte do que você faz, mas não é você. Então, por exemplo, no nosso contexto, que eu acho que até é um contexto importante da gente falar, que pastores, entendeu? Às vezes tu pensa, eu sou pastor, preciso casar com uma pastora, ou eu preciso casar com uma profeta, ou vice-versa, entendeu? Você é pastor, eu preciso casar com um apóstolo, porque vai complementar o meu ministério. Beleza. O cara é profeta, ele fica fazendo isso lá, nas quatro paredes. Sai de lá, e aí? Você não está levando o profeta para casa. Você está levando o Carlos para casa. Você está levando a Rafaela para casa. Essa é a pessoa que você vai ter que conviver todos os dias. Não é o cara que fala bem lá em cima. Às vezes o cara fala maravilhosamente incrível lá em cima, mas é um mau caráter em casa. Então, você, quando você for ver a pessoa ideal, veja além daquilo que ela faz. Veja além das qualidades que a pessoa tem. E a gente muitas vezes tinha isso. Até uma das vezes eu lembro que foi uma das primeiras vezes que a gente se desentendeu, que ficou tipo assim estranho. E a gente falou, tipo, cara, você me machucou, você me decepcionou, e tá tudo bem. Porque eu tenho certeza que você vai me deixar triste muitas vezes mais. Porque você é ser humano. E eu já entendo quais são as suas fraquezas. E você entende quais são as minhas fraquezas. Você sabe quais são os pontos que, putz, cara, isso, tipo, é chato, Sim, sabe? porque ninguém é perfeito, né? Sim. Então, mas são coisas que a gente consegue ajudar um ou outro. Entendeu? Eu acho que tem pontos que você tem que considerar se que são coisas que você consegue conviver. Exemplo. E conviver não significa aceitar, né? Aceitar, tipo, tá, a pessoa é assim, deixa ela assim. Eu vou ajudar ela nesse ponto. Mas primeiro eu tenho que ver duas coisas. Se ela quer ajuda e se é algo que, se não conseguir mudar, eu vou conseguir conviver. Entendeu? Tipo assim,
Pra mim, Andrés, pessoalmente, se a Thalita fosse uma pessoa que tivesse bebendo muito sempre, ou fumando, pra mim é algo que eu não gosto. E ponto. Se você gosta, problema é seu. Eu não gosto. E eu não consigo lidar com isso. Se ela quisesse mudar, ótimo, eu posso ajudar. Mas e se não conseguisse? Cara, ia me incomodar muito, entendeu? Então acho que você tem que ver alguns pontos assim, pra ver se a pessoa. Não se é a pessoa certa, mas se é a pessoa ideal pra você, pro seu dia a dia. Quando eu era adolescente, é, os meus líderes me ensinaram algo que eu achei muito legal e que eu levei pro resto da vida, que é a fase de namoro e pré-namoro é pra você conhecer os defeitos da pessoa. Porque muitas vezes a gente, claro, tá apaixonado, tá nessa, né, nessa paixão do início de uma relação, mas é importante que esse momento seja para realmente procurar defeitos e ficar procurando. Então, a minha adolescência toda, acho que por isso que eu também me relacionei com pessoas pouquíssimas vezes na minha vida, porque eu sempre, antes mesmo de namorar ou de falar pra pessoa que eu gostava dela, eu começava a observar comportamentos. Tipo, tá, o que essa pessoa tem aí que eu não concordo? Teve uma vez que eu gostei de um menininho lá, ele tava começando a gostar de um menininho lá da igreja, adolescente ainda. E aí, eu comecei a observar, e eu sou bem observadora, e observando, e um dia, a gente tava lá todo mundo junto, passou uma criança, ele colocou o pai na frente pra criança cair. Tipo assim, é uma coisa boba, mas pra mim, na hora eu falei, cara, pra mim isso é tipo inadmissível. É um tipo de comportamento que eu não quero pra pessoa que tá do meu lado. Então, com o Andrés também foi a mesma coisa. Quando a gente começou a conversar, a ser amigo, eu comecei a observar os comportamentos. Como ele lidava com as situações, como ele lidou em dias difíceis, em situações complicadas, em pessoas que fizeram mal a ele, como ele reagia em relação a essas pessoas, se ele era vingativo, se ele era maldoso, se ele falava mal das pessoas, se ele expunha as pessoas na frente dos outros, e eu percebi que isso não era uma realidade, então eu estava sempre observando. Então eu acho que nesse processo de escolha, é importante você procurar os defeitos, justamente isso, você vê se você consegue tolerar esses defeitos. Porque existem defeitos que às vezes você não vai tolerar. Por exemplo, às vezes o cara é um cara que, sei lá, ele tem problema com mulher. Passa uma mulher, ele olha, ele quer conversar com as mulheres pelo Instagram e tá. Talvez pra ti isso é uma coisa que tu vai ajudar ele, tu quer ele, tipo, às vezes tu aceita. Tipo assim, não, tu quer mudar, tu entende que isso é um problema pra você, é o teu pecado, é aquilo que é a Tua tua tentação, a fraqueza. tua fraqueza, exatamente. Então eu vou te ajudar a melhorar isso. Mas às vezes o cara é um cara agressivo, que é um cara que na primeira discussão o cara já fica bravo, já começa a quebrar coisas, já começa a ir pra cima de você. E é isso, é uma coisa que você não tolera. Então eu acho que precisa realmente conviver com a pessoa, observar bem antes de. Porque esse de a pessoa certa, no meu caso, por exemplo, eu vivi muita experiência de conhecer, bem entre aspas, homens de Deus solteiros, né, que eram quem são os homens de Deus, o que prega, o que canta, o que faz evangelismo na rua, esses caras que são você consegue ver o ministério deles. E eu já vi muito mau caráter que se esconde atrás desses títulos ministeriais. Então, eles usam essa fachada para que as meninas fiquem loucas atrás deles, mas no dia a dia a pessoa. Eu sentei em mesa já com pessoas se o cara tava ali pregando há 20 minutos atrás e agora tava na mesa sendo um arrogante, sendo uma pessoa, assim, impossível de ter uma conversa legal com ele, enfim, num momento descontraído. Então, eu acho importantíssimo isso, não procurar alguém por um título ministerial, mas sim realmente por quem a pessoa é e observar bem os defeitos. Porque todo mundo tem defeitos, né? Tipo, eu tenho Sim. muitos defeitos, o Andrés tem pouquíssimos defeitos. Mas a gente já conhece os nossos defeitos, né? E vai conhecendo, obviamente, vai conhecendo cada dia mais. A gente entende que, a partir do momento que o outro assume esses defeitos, a gente consegue conviver com eles e ajudar uma ou outra a melhorar, né? Verdade. Defeitos é o que você tem que conhecer na pessoa. É melhor você já saber sobre eles que você descobrir eles depois. Então, e também você, seja sincero com outra pessoa, tipo, fale dos seus defeitos. Porque às vezes você é muito bom em escondê-los, ou às vezes eles aparecem esporadicamente.
Então, também seja transparente. Porque tem uma frase que eu gosto, que quando a pessoa se apaixona pelas suas flores, quando o outono chega, não sabe o que fazer. Que fala justamente sobre isso. A pessoa se apaixona pelas suas qualidades. Cara, nossa, esse aqui fala bem, esse aqui ganha bem, esse aqui é bonito. Mas quando isso passar, você não sabe o que fazer. E então você tem que conhecer realmente o que está por trás daquela pessoa, né? Sim. Quando eu e o Andrés, a gente começou a estar muito próximo, a nossa amizade começou a crescer, eu exercia funções ministeriais bem importantes, né? E bem relevantes na comunidade que a gente estava. Sim. E talvez se ele tivesse decidido começar um relacionamento comigo por conta dessas coisas, agora ele já não estaria mais comigo, porque eu já não Sim. exerço mais essas funções. A gente nem tá mais na comunidade que a gente estava, que a gente se conheceu. Então, é isso, a gente precisa olhar para a pessoa e pensar, ok, todo esse contexto que tá aqui ao redor dela, se tudo isso sumisse, eu ainda gostaria de estar com essa pessoa? E aí, sim, é a pessoa certa para você. Como é que foi a palavra que Ideal. usou? A pessoa ideal para você, exatamente. Porque se também a relação que você tem com essa pessoa depende de outras coisas que tem ali, porque eu gosto da família dela. Porque os pais dele são muito legais. Porque ele tem uma casa legal. Porque ele tem dinheiro. Gente, o que eu já vi de menina casando com um cara porque tem dinheiro, assim, é absurdo. E se o cara amanhã fale? Pronto. Pronto, acabou. Aí você não vai ficar com aquela pessoa que tu não tá nem aí pra ela. Não gosto. É, Top. Então eu espero que tenha respondido a sua pergunta. a sua pergunta. 2 horas depois. Qual que é outra, meu bem? Que você viu aí? Cara, tem uma que eu gosto que é... Você já se pegou pensando, por que eu sou assim? Por que tem coisas que eu vi meus pais fazer e eu não gosto, mas eu tô repetindo no automático? Ou tem coisas que às vezes alguém fala que eu sei que não é grande coisa, mas me machuca, me fere muito? A verdade é que nada disso é aleatório. Todas essas experiências que você viveu, tudo aquilo que você viu, ficou guardado. Ficou guardado e você acha que você escondeu, mas são feridas que você nunca curou. São traumas que você nunca resolveu. Se você quer entender isso de verdade, eu vou fazer uma imersão. A imersão é por que eu sou assim. Eu vou te ajudar a entender a sua mente, entender os seus traumas, seus medos e as suas reações. E o principal, eu vou te mostrar o caminho de como você pode começar a curar aqueles padrões. Essa imersão vai ser uma tarde. As vagas são limitadas. Então, clica aqui embaixo para você garantir o seu espaço. Qual a passagem bíblica que mais mexe com vocês? Qual a passagem bíblica que mais mexe com vocês? Quer falar aí, meu bem? Pode falar. Tu Eu quer falo? você que sabe. Quer que eu fale primeiro? Pode falar. Pode falar, que eu vou pensar um pouquinho. Tá bom. Vou buscar aqui um pouquinho. Deixa eu até ler a Bíblia aqui pra ver qual que eu gosto. Deixa eu ver. ChatGPT, versículos legais. O meu versículo favorito, assim, um dos que eu mais gosto e que mais fala comigo é o texto da mulher samaritana, que é quando Jesus encontra a mulher na beira do poço, enfim, tem toda essa interação com ela. Pra mim, esse é um dos textos mais bonitos, assim, da Bíblia, porque eu acho que mostra muito bem como Jesus se relaciona com as pessoas. Então, aquele texto ali mostra que Jesus foi completamente na contramão do que a sociedade ali esperava de um mestre, e ele mostrou amor para aquela mulher. Ele conseguiu se conectar com ela, ele olhou para ela, ele enxergou ela ali na beira do poço. Então, toda essa interação para mim, o antes, durante e depois, para mim, toda essa história, para mim, mexe muito comigo. Tem muitos pontos que eu consigo enxergar ali, desde como Jesus olhou para o contexto que a mulher... perdão. Como Jesus olhou para o contexto que a mulher estava vivendo para trazer uma mensagem de salvação para ela. Ele conseguiu tocar o coração dela com as palavras certas, e depois ela ter voltado para o lugar onde ela estava, ela não foi seguir Jesus, ela voltou para Samaria. Então talvez se Jesus tivesse ido para Samaria, os samaritanos não ouviriam a ele, mas como uma samaritana voltou lá e deu testemunho de quem era Jesus, muitas pessoas ali vieram a crer nele. Então, enfim, todo essa passagem mexe muito comigo, eu gosto muito, muito, muito.
É bonito, você sempre fala dela, né? Sim. Você é Eu poderia apaixonada. ficar 5 horas aqui falando dessa passagem, eu gosto muito. Você é apaixonada. É, E a sua passagem tem, favorita? Seu versículo tem, favorito? tem dois, babe. Hum. Um é João 11:35, que é quando fala Jesus chorou. E a outra, e os dois estão diretamente, tipo, o motivo pelo qual eu gosto desses dois é o mesmo. É em Mateus 14, do 10 ao 13, quando João Batista é decapitado. Aí os discípulos vão e falam para Jesus que João tinha acabado de morrer. E aí diz que Jesus, sabendo disso, se retirou em um barco para um lugar deserto. Esses dois eu gosto muito porque mostram. Eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas do nosso Deus. Quando a gente fala nosso Deus, é porque às vezes o Deus é meio que levado para o que cada um entende. Uhum. Então, o nosso Deus, eu acho que o lindo é isso, que ele não só olhou de palco a nossa desgraça, ele não só foi um espectador da nossa condição, mas ele participou, ele desceu, ele baixou e participou daquela imperfeição, daquela dor que cada um de nós sofre. Então acho que esses dois textos eu gosto muito por isso. Refletem, eles mostram isso. Um Deus que poderia facilmente ser aquele Deus que a gente só fala, cara, como que ele pode ver tudo isso acontecer e tá nem aí? Então ele não foi alguém que assistiu passivamente, mas ele participou ativamente. Então quando ele desceu, nesses dois lados você vê Jesus vivendo o que nós vivemos. Entendeu? A vida real. Que não é aquele triunfalismo que ficam pregando aí que tu vai vencer, que tu vai ser o rei da terra. Tu não vai ser ninguém. E a vida vai passar e você vai sofrer. Bem-vindo à vida real. Tudo não vai ficar bem. Por isso que até Salmos 23, né? Ainda que passe por vale do sono da morte, não temerei mal algum. Se eu falo errado é porque eu sei espanhol, não sei português. Lança em inglês aí pra todo mundo. Não temerei mal algum. Então, e fala, né? Aí, Jeová é o meu pastor, Jeová é meu pastor, e O Senhor é não meu me faltará. pastor e ele não me faltará. E ele não me faltará. Ou seja, você está falando, tipo, ele já está te deixando saber, no mundo tereis aflições. Mas, calma, eu venci. Você vai ter aflições, você vai chorar, você vai ter dias tristes. Acontece. Então, nesses dois textos eu vejo isso. Um foi um dia em que Jesus viu uma das pessoas com quem ele cresceu. Um amigo, não só um parente, ir embora. E nesse momento ele poderia ter aquela paz fictícia em que ele poderia falar: não, tá tudo bem, eu sei, pô, eu sou de lá. Ele, não, tá bem. Mas ele se ausentou. Ausentou. Ele se ausentou. Ele saiu de barco e a gente não sabe. Eu acho que isso que eu mais gosto desse texto é que a gente não sabe o que aconteceu. Só pegou um barco e foi para um lugar onde não estava ninguém. Provavelmente lá, sei lá, talvez no meio de um lago, sozinho, sem nenhum dos discípulos, ninguém para conversar, ele conversou com a única pessoa que poderia ajudar, que era o seu pai. E não sabemos o que houve nessa conversa, não sabemos, ainda que só há um texto onde diz Jesus chorou, não sabemos quantas lágrimas talvez ele derramou naquele momento. Então, mostra muito ele vivendo o que a gente vive. E esses dois textos eu curto por isso. Porque é um luto, é o luto do ser humano, né? É um É um luto, é sofrimento, um né? sofrimento. Em que há momentos em que você chega num ponto onde você detesta a vida, mas tem medo de morrer. E você não sabe o que fazer, você se encontra naquele meio termo. Então acho que esses dois textos mostram isso e eu gosto. Uau, Acho que é muito isso. bom. Caraca. E realmente, eu gosto muito de
de fazer essas comparações de como é uma grande mentira esse triunfalismo que é pregado pra gente hoje em dia, né? De que ainda essa semana a tua vitória vai chegar, que porque Deus não vai deixar te faltar nada, porque tá. Gente, esse não é o evangelho que a gente acredita, esse não é o evangelho de Jesus. Tipo, que Jesus veio para nos trazer algo eterno, não algo agora temporário. Então é justamente isso. Ele não veio aqui na Terra e foi amado por todos, foi reconhecido por todos, foi aplaudido por todos, viveu muito bem, com casas, com carruagens, tipo, uma vida perfeita. Não, os discípulos, eles terminaram a vida deles em sofrimento, em solidão, sem nada, sem capa, sem livros, sem amigos, sozinhos, abandonados, muitos crucificados, decapitados, enfim, então o Evangelho nos mostra isso, que por mais que a gente sofra, mas o nosso Deus é maior que o nosso sofrimento, né? Por mais que a gente não queira mais viver, a gente precisa entender que no fim dessa vida a gente tem uma nova história, tem algo a mais além dessa vida que nos espera. Então, realmente é muito bom trazer isso para nossa realidade, porque se a gente só fica ouvindo essas pessoas, esses discursos de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, quando as coisas não estão bem, além delas não estarem bem, a gente pensa que Deus nos abandonou, que Deus nos odeia, porque até então o único Deus que a gente conhece é o Deus que nos faz viver plenamente em paz e felizes o tempo todo. Mas essa não é a realidade, porque o próprio Jesus sofreu. Sim. Então, quem somos nós para não sofrer? Tipo, é óbvio, Deus, ele vai nos abençoar, milagres vão acontecer, coisas vão acontecer, mas essas são as exceções, né? A gente é uma vida onde o dia mal vai chegar, o dia difícil vai chegar, e a gente tem a nossa confiança no Senhor, mas eu acho muito importante trazer isso pra mesa de vez em quando, de que, cara, tá tudo acontecendo, tipo assim, tá tudo errado, tá tudo, tudo deu errado, tá tudo mal, você tá triste, tá sofrendo, tá tudo bem, sofre. Jesus chorou, Jesus sofreu, sofre. Uhum. Porque também tem aquilo, não, você não pode sofrer, levanta a tua cabeça, vai, uma teologia meio coach de que você vai mudar a sua história, você é dono que tira até Deus da história, né? Você é o protagonista, né? Porque a teologia da prosperidade ainda era faça para Deus que ele vai fazer por você. Sim. A teologia coach é faça você mesmo por você que as coisas vão se resolver. Então, é muito bom. Muito Eu bom acho mesmo. que, até se você parar para pensar, não me lembro o filósofo, mas não faz sentido a gente tentar achar sentido nessa vida. Havia um filósofo que eu não lembro o nome nem bem o exemplo, mas eu vou explicar o conceito. O propósito, o significado disso não pode estar nisso, e sempre é externo a isso. Exemplo prático: o cartão de crédito. Uhum. Se você só olhar para o cartão, ele não faz sentido, a não ser que você olhe para algo externo. O cartão de crédito só faz sentido quando você olha para o sistema bancário. Entendeu? Uhum. Ou seja, a vida aqui, finita, temporal, não faz sentido se você só olhar para ela. O significado, o propósito dela sempre tem que estar externa a ela. Então, até isso, né? Tipo, não faz sentido você olhar para a sua vida, seja positiva ou negativamente, e pensar que o propósito dela você vai achar nela. Normalmente ela está externa a ela. Então, sendo um triunfalismo, você pensando que conquistando o mundo aqui, você está entendendo o propósito da vida, não faz sentido ao mesmo tempo que você pensar que a miséria aqui, para você que está passando por um mau momento, determina o propósito da vida por a miséria que você está vendo aqui, entendeu? Então é isso, tipo, é aquela busca pelo transcendental. E aquilo transcendental é o que mais dá significado à nossa vida. Que no nosso caso é Deus, né? Deus, as promessas dele, o evangelho, então. Sim, faz total sentido. Até é justamente o que você falou. Se a gente olha para nossa vida só do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre e é só isso, nada faz sentido. Porque você pode juntar riquezas, você pode juntar muitos amigos, mas o dia que você morre, tudo desapareceu, tipo, tudo sumiu.
Eu tava conversando com uma amiga minha esses dias e ela falou, cara, ela tava contando uma história, ela falou, cara, hoje meu problema é ter dinheiro. Tô vivendo uma situação que o meu problema é ter dinheiro e ter dinheiro tá me gerando esse conflito com essa pessoa e tal. Ela falou, cara, se tu pensa que a resolução dos problemas é ter dinheiro, não é. Porque mesmo com dinheiro você vai ter um monte de problema, Tem então... outros. Exatamente. Então, até essa busca por coisas aqui na Terra e por significado nas coisas, de que a gente aprende a viver assim, né? Eu vou, desde criança, eu tenho que ser alguém na vida, ter uma profissão, pra quê? Pra ganhar dinheiro, pra quê? Pra ter coisas. Mas pra que essas coisas se elas são passageiras, né? Então faz muito sentido, gostei muito disso. De que se você não olha pro sistema bancário, um Você não vai cartão entender não o faz cartão. sentido. Exato. Quer casar comigo? Que é muito inteligente, meu Deus, que é muito inteligente. Te amo. Te amo. Quer ir a próxima pergunta? Pode ser qualquer uma próxima. Porque a gente podia fazer cada podcast uma pergunta, né? Sim. E a gente ia ficar 5 horas falando. Verdade. As pessoas pensam que a gente não fala, né? Ontem, por exemplo, a gente estava visitando uma igreja, a gente foi lá e a gente ficou o tempo todo em silêncio, né? A não ser que alguém perguntasse algo pra gente, a gente ficava quieto. Tava numa mesa longa, todo mundo conversando e a gente só ouvindo. E aí uma amiga minha falou assim, nossa, o Andrés é quietinho, né? E tal. Eu falei, pois é. Mas quando a gente tá junto, a gente não para de falar um segundo, porque a gente começa a conversar e não para mais. Sim. Então, se alguém vê a gente, tipo, pessoalmente, pensa, nossa, vocês devem chegar... Vem falar que a gente não vai falar, não vai sair procurando. O quê? Porque a gente é meio introvertido, né? Sim. Às vezes alguém que vê a gente pode pensar, putz, é meio soberbo, não quer falar. Uhum. Não, a gente é tímido. Tu é mais Eu sou. introvertido do que tímido, né? Sou. E eu sou mais tímida do que introvertida, eu acho. Eu acho que sim. Né? Tipo, Faz sentido. É porque tu ainda fica quieto e tu fica de boa. Fico de boa. Eu fico quieto e eu fico agoniada. Tipo, meu Deus, eu precisava estar falando alguma coisa. Mas é a timidez que me segura. E muitas vezes é o que eu fico distraído. Não é que eu fico tipo assim, nem assim, putz, que vergonha, eu não quero conversar, né? Tipo assim, você vai estar... Não me faça uma pergunta. Porque eu vou só responder sim ou não. Então, se for pergunta aberta... Tava uma conversa rolando, um tempão, uma conversa rolando, todo mundo debatendo e tal. E ele no meio das pessoas, assim, tipo, tava eu, ele, uma pessoa aqui, 3 aqui, uma aqui, todo mundo conversando. E aí, alguém falou alguma coisa, eu comecei a rir e perguntei alguma coisa pra ele. Aí ele... Ih, desculpa, não tava prestando atenção. Mas como assim não tava prestando atenção? Hoje em dia, conversa aqui na tua frente. Não, tava pensando. Eu me distraio muito rápido. Tava distraído. Se tem 2 barulhos, tipo assim, passa um caminhão aqui, eu me distraio, entendeu? Por 2, 3 segundos. O que foi que a gente tava fazendo? Você falou, não, vou me distrair. Não, ontem eu fui ler uma parte de um livro pra ti. Ah, sim. Aí eu falei, você quer ler ou eu leio? Aí ele, deixa que eu leio, senão eu vou me distrair. Sim. Mas, enfim. Qual que é essa outra aí? Acho que é a mais perguntada aqui, né? Qual igreja você está congregando agora, Thalita? Ainda não encontramos uma casa. Ups. O cabelo fica fazendo barulho. Quer falar? E aí? A gente não tá ainda... A gente não é membro, né, em nenhum lugar ainda. Então a gente está visitando, está conhecendo. A gente está especificamente agora mais participando um pouco mais de uma igreja aqui perto de casa, que ela é reformada. Então ela é bem diferente daquilo que a gente costumava, da igreja que a gente costumava ir, né? Então a gente está buscando. Você que falou aí que está procurando uma casa, reflita. Tem uma imobiliária que eu conheço ali. Tô brincando. Reflita, pensa, entendeu? Sim. Pensa bem, pensa não emocionalmente, mas racionalmente. E veja alguns pontos que para você são mais importantes. Pra gente, por exemplo, quando a gente estava conversando, eu falei pra Thalita, falei, meu bem, eu só sei que uma coisa que eu não quero é uma igreja que tem dono. Porque, cara, é tipo assim, tu dá muito poder a uma só pessoa.
E ela é uma pessoa, ela não é um anjo, não é um semideus, não é, é uma pessoa, entendeu? Então, às vezes a pessoa pode ser boa. Tem uns que é pilantra, mas às vezes a pessoa pode ser boa. Mas você está concentrando muito em uma só pessoa e eu acho que dá errado, entendeu? Tipo assim, é um ser humano igual você, igual eu. Então amanhã acorda com vontade de comer o mundo, de sair e ganhar o mundo e sair para frente, conquistar as nações e vai fazer isso. Outro dia tá mais quietinho, quer só orar e ler a Bíblia e vai ser isso. Ou seja, sua vida vai ser conduzida por a emoção de uma só. Então o que a gente procurou é algo onde haja um presbitério, sabe? Tipo assim, o poder ele está em várias mãos. Sobre o dinheiro, sobre o que vai ser ensinado, falado, as decisões que a gente vai fazer como igreja. Então a gente procurou isso, porque a gente entende que é uma forma de reduzir o risco, entendeu? Tipo assim, amanhã deu a louca nesse cara, calma, tem tipo outras 3 pessoas que vão acalmar ele. E se os 3 pifar, a congregação tem sim poder, os membros, eles têm poder de falar, cara, vocês estão viajando. E se esses aqui viajar, tem alguém lá em cima que fala, cara, calma, vocês estão... Tem um outro pastor que Isso, pastoreia que eles. pastoreia eles. E é, tipo, é real, não é narrativa. Então a gente procurou isso, né, meu bem? A gente tá procurando isso e o lugar que a gente tá visitando a gente tá gostando bastante. Porque a gente vê isso, que o poder é diversificado, o dinheiro é visível, tu vê aonde vai, até tem um lugar onde aparecem os números, falta isso para essa mesa. Foi O que vai comprado ser 3 comprado. mesas. Então é bem transparente. Então a gente tá nisso, né, meu bem? É, exatamente. Acho que é isso, é só não trocar 6 por meia dúzia, né? Tipo assim, ver um lugar, saiu de um lugar e procurar um outro lugar igual aquele. Porque o resultado Só vai ser o mesmo. que a pessoa, confiando que vai ser diferente. É, tipo, aqui não deu certo, mas com esse outro pastor, ou com essa outra comunidade, ou com esse outra, enfim, com essa outra roupagem, com essa outra cor, vai ser diferente. E não. Então, realmente, analisa racionalmente quais foram as coisas que te fizeram sair da comunidade anterior e procura algo diferente, que se encaixe melhor com aquilo que você acredita. Foi uma das coisas que a gente entendeu principalmente foi isso, de que a gente não queria uma igreja que tivesse um dono, por mais que a narrativa seja, nós temos um conselho de pastores, na prática não era uma realidade, não era o que acontecia no dia a dia, então realmente era uma pessoa que Decidia. tomava todas as decisões da igreja justamente por conta própria. Então a gente entendeu que isso não é muito saudável, né? E a gente foi procurar, né? A gente ainda não tomou nenhuma decisão de onde a gente vai congregar, mas a gente está visitando essa igreja e a gente está gostando, né? A gente está vendo, enfim, estamos analisando onde a gente vai ficar. Mas acho que o conselho que a gente dá é esse, né? Analisa bem o que você quer para Sim. sua família, para sua vida, porque querendo ou não, uma coisa que também a gente percebeu é que quando você vai para uma igreja, você vai no domingo para a igreja, você escuta coisas, você aprende coisas que você vai colocar em prática no seu dia a dia, na sua vida. E se tudo que você escuta aqui é instável ou todo dia muda, uma hora prega A, outra hora prega B, outra hora vem um ciclano C que prega outra coisa completamente diferente, essa inconstância, né, no que é falado, no que é ensinado, no evangelho que é pregado, também afeta a sua vida pessoal. Então, uma hora o que é pregado mano, abre uma empresa, ganha muito dinheiro e fica milionário para ofertar mais na igreja. Ok. Outra hora larga tudo, vem servir aqui dentro, vem ficar aqui orando o dia inteiro, tipo assim. Então, é uma inconstância que afeta a sua vida como um todo. E acho que uma das coisas também principais que a gente observou é que existem igrejas que elas pregam, ensinam e existem para trazer as pessoas para dentro, né? Sim. Então, tudo que é ensinado é para que você venha servir aqui, você venha trabalhar aqui, ser voluntário aqui, entrar em comunidade aqui. Então, o que a gente tem procurado é uma comunidade que ensine o contrário, que eu acho que
é a verdade do evangelho. É você aprender coisas aqui para que você vá viver a sua vida lá fora sendo um exemplo de um cristão, para que você vá lá e você represente Jesus na sua faculdade, no seu trabalho, na sua empresa, na sua vida, na sua família. Então, isso também foi uma outra coisa que a gente procurou, né? Igrejas que equipam pessoas para viver a vida fora das quatro paredes, né? Sim. É. São várias coisinhas, né? Uhum, Outra muito. coisa também, babe, que eu ouvi bastante pessoas aqui ouvindo, quando a gente compartilhou com os amigos, mas reformada é meio que muito quietinha, né? Você Uhum, fala muito isso. Cara, se o seu foco principal é liberar dopamina, vai num parque de diversão, entendeu? Se você tá focado em estar emocionado, assiste um filme triste. uhum, Por quê? Você pautar o lugar onde você vai receber um alimento espiritual, que seus filhos vão receber um alimento espiritual, um ensinamento, pela estrutura. só por causa do como você se emociona, pela experiência que você tem lá dentro, você tá num lugar perigoso, Uhum, entendeu? Porque não é sobre isso. Tipo, vê um pouco só da vida, do como foi a vida de Jesus com seus discípulos. uhum, Cara, não se trata sobre liberar dopamina. uhum, Se trata sobre liberar pessoas, libertar elas daquilo que a mente estava cativa pensando que era. É sobre espalhar o evangelho, entendeu? Então não é sobre um lugar que te deu uma experiência, uhum, mas é sobre um lugar uhum, que te ensine a verdade, o bom evangelho e que isso te faça bem, né? uhum, E é bem. Você tem que pensar muito porque meu bem é perigoso, sabe? Tipo assim, a pessoa às vezes não dá bola, eu só vou no domingo. Bom, se for assim, né? Mas é que aquilo que acaba sendo ensinado acaba virando uma crença. E aquilo que você torna uma crença dita a tua vida. Ela vai uhum, ditar. Exemplo. E como só, tipo assim, destrói a tua mente. Por exemplo, quando você está em um lugar que é muito pautada em avançar, em triunfar, em enriquecer, Deus diz, ou eu profetizo que você vai. O que está acontecendo aí, meu bem? Para mim não é algo neutro, sabe? Tem pessoas que dizem, lá fica. Cara, para mim é algo ruim, é demoníaco. Por quê? Porque você, de novo, bem-vindo ao mundo, onde as coisas às vezes não dão certo. Onde chove tanto para o justo quanto para o injusto. Onde o sol nasce tanto para o bom quanto para o ruim. Então, às vezes, você tenta algo e não dá certo. E imagina, você já está frustrado porque não deu certo, né? Tipo, putz, fui lá onde os meus amigos, eles sabem que eu estou abrindo um restaurante, mas não vendi nada. Já é uma frustração. Agora, você não só se frustra por isso, você se frustra porque você entendeu e aprendeu e ouviu uma profecia de que Deus ia te prosperar. Ou seja, agora você não é só alguém sem resultado. Agora você é alguém sem resultado que é inimigo de Deus. Porque se Deus estivesse com você, ele teria te prosperado. uhum, Mas como não me prosperou, não é só que eu sou ruim, é que Deus não me ajudou. E por que ele não me ajudou? Será que ele está contra mim? uhum, Será que eu tenho que fazer mais para ele estar comigo? E aí, cara, pifa a tua cabeça, entendeu? Tu vai pro buraco. uhum. Porque sentir que Deus está contra você é o ápice da tristeza, é o ápice do abandono, entendeu? Sim. Então, você tem que cuidar o que você vai ouvir, a mensagem que você vai ter, toda reunião que você for. Uhum, sim. Eu acho que também a gente precisa viver uma fé de todo o coração e de todo entendimento, né? Uhum. Porque muitas vezes a gente tá vendo uma fé só de todo o coração, que é a emoção, que é chegar lá ouvir um louvor lindo Verdade. e chorar, se emocionar, se arrepiar. Gente, eu me arrepio vendo vídeo de formatura quando a pessoa vai subir e todo mundo começa a aplaudir, eu me arrepio inteirinha. Sim. Então eu não preciso necessariamente estar lá naquele lugar para me arrepiar, ou para me emocionar, ou para chorar. Ou às vezes eu só tô cansada da vida e eu toco uma música que me emociona e eu começo a chorar e chorar muito ali. Mas também já vivi experiências de que eu tava numa igreja, né, reformada e a luz acesa, uma pessoa cantando com violão e a letra da música me tocou profundamente e eu comecei a chorar. Então,
a gente precisa viver não só todo o coração, de procurar uma música boa, uma comunidade, porque eu quero ter muitos amigos, e amigos bonitos, legais, que gostam das mesmas coisas que eu gosto. Network. Network, ou tipo, todo mundo da mesma idade, então talvez eu vou conseguir arrumar um namoradinho aqui, eu vou conseguir casar aqui. Não só de todo o coração, mas também de todo entendimento. Então, se pergunte, o que é o evangelho? Não importa, você pode estar 35 anos numa igreja, 50 anos numa igreja, pare e se pergunte, o que é o evangelho? Se você não souber responder, se você não souber buscar versículos, se você não souber buscar na história fatos do que realmente é o evangelho, de quem foi Jesus, da história da igreja, eu acho que também não faz sentido nenhum, porque você vive uma fé rasa, uma fé vazia, que se amanhã você se frustra com o pastor, ou você não gosta do louvor, ou a igreja que você estava fechou, ou você se mudou de cidade e teve que ir para outra igreja, a tua fé morre, porque você vive uma fé de Emoção. emoção, uma fé de externa, uma fé. Tem uma palavra que me fugiu agora, mas uma fé. Enfim, oca, que é você enxerga aquilo, mas quando você vê dentro não tem nada. Então, eu acho que é importante isso também, se perguntar, ok, qual é o lugar onde eu vou estar? Um lugar saudável para que meus filhos cresçam num lugar que eles vão aprender coisas que realmente vão fazer diferença na vida e na fé deles até quando eles crescerem, né? Sim. E fazendo um gancho aí, meu bem, porque é isso, né? Tipo, afeta muito a tua vida. Você tem que olhar também para o que é ensinado. Uma das coisas que mais me impactou foi um amigo nosso que ele ensinava, né? Ele ensinava. E ele ensinava muitos códigos, muitos princípios. E o que eu acho interessante, tipo assim, que ele falou ele mesmo, que quando ele saiu para a vida real, a vida sofrida, o que sustentou ele, essa é a palavra, né? Uhum. O que sustentou ele não foi nenhum código. Esses Nenhuma códigos aí, nenhuma revelação. revelação fez nada. O que realmente trouxe aquela paz que excede todo entendimento foi o evangelho, puro e simples. Assim, é arroz com feijão, mas é isso que deu sustento a ele. Uhum. Então, cara, cuida do que você está ouvindo e cuida daquilo que seus filhos vão ouvir, porque aquilo tem a capacidade de amanhã, no dia ruim, te sustentar. Quando você ouviu o verdadeiro evangelho, sabe? Uhum. E, e te traz verdadeiramente uma paz que excede todo entendimento. Porque eu lembro, babe, uma vez que você falou, cara, tipo assim, pra você ver como que as coisas vão ditando a tua vida. E isso é importante pra você, porque você que tá ouvindo a gente, provavelmente, isso só por estatística. Estatística. É estatística. É T? Uhum. Estatística. A maioria de vocês, a maioria provavelmente não é pessoas que têm liberdade financeira. Ouça aqui. Teve uma pessoa que ela abandonou, né? Deixou a oportunidade da vida dela. E uma vez eu perguntei pra você, e eu perguntei com tristeza, assim, tipo, putz, o cara deixou, né, a oportunidade que ele tinha, e agora tá fazendo o quê? Aí ela falou, ele tá numa padaria. Aí eu falei, tipo assim, nossa, mas o meu nossa não era de que incrível, Tristeza. era de, mano, tipo, e agora? Decepção. Decepção, entendeu? Aí ela falou uma frasezinha que me trouxe à luz o que eu tinha aprendido e o que eu tinha visto e o que eu tinha ouvido que estava ditando a forma com que eu pensava. E isso até em mim. Uhum. Você falou, mas a esposa dele falou que ele tá feliz, ele tá bem. Aí eu pensei, tipo, mano, aonde que tá minha cabeça que eu ouvia que esse cara perdeu a oportunidade da vida dele e eu pensava que por ele trabalhar numa padaria agora ele tá pior. Aonde que eu troquei o estar bem com o evangelho e consigo mesmo, troquei isso por estar mal, mas estar num palco com luzes.
Ou seja, isso dita a tua vida. Porque se amanhã fosse a minha vez e eu nunca tivesse ouvido isso, se amanhã fosse a minha vez de ir lá trabalhar numa oficina, o que eu ia diretamente pensar sobre mim? Mano, tipo assim, Sou um fracasso. sou um fracasso, perdi a oportunidade da minha vida. Uhum. Entendeu? Então, tudo... você tem que ter cuidado com quem você ouve e o que você ouve. Uhum. E também não só pergunta o que é o evangelho, né? Porque a gente aprende, é boas novas. Tá, mas que boas novas são essas e como isso afeta a minha vida? Porque aí a gente começa a ver que afeta em tudo isso, né? Tudo. Que a nossa... que o evangelho vai muito além dessas coisas aqui passageiras, que a minha profissão, a minha condição financeira, o meu status na sociedade, pouco importa quando você entende realmente o que é o evangelho e você coloca Cristo no lugar que precisa ser colocado na tua vida. Então, quando você entende isso, isso muda completamente a forma como que você vive, como você lida com as situações e os seus conflitos internos também encontram uma resposta em Cristo, né? Verdade. Boa, meu bem. Quer Boa. outra aí? Bora. Vamos mudar um pouquinho de... Vamos ver. Acho que essa... eu gostei dessa. Qual a lembrança mais especial da história de vocês até agora e por que ela marcou vocês? Lembrança mais especial? Você já sabe? Não, quero que tu responda primeiro. É que tem muitas, né? Esses dias a gente conversou sobre isso, a gente se perguntou qual é o teu momento favorito. Cara, tem que ter categorias, né? Melhor conversa, melhor rolê, melhor não sei o quê. A lembrança mais especial da história de vocês até agora. Eu acho que uma pra mim foi quando a gente foi... A gente é muito noturno. Muito. E antes, quando a gente tinha um pouco mais de tempo, que agora a gente tá focado muito em fazer crescer diferentes coisas que a gente tem. E ontem a gente tava na praia até 2 horas da manhã, né? Na chuva, uma chuva caindo em Balneário Camboriú, a gente achou um negocinho lá do Corpo de Bombeiros, né? Uma tendinha, botou a cadeirinha e ficou lá. Conversando, lendo, comendo. Mas teve essa vez que a gente 2 da manhã falou, vamos pra Floripa? Vamos. A gente pegou 3 da manhã, se arrumou, saiu e foi lá pra Floripa. A gente foi ver o nascer do sol. Daí a gente tava no carro, né? E a gente não dormiu. Então, 7, 8 horas da manhã, bateu um sono. E a gente dormiu no carro, apagou. Aí a gente acordou com a notificação do... Começou a chover, né? Começou a chover. Por isso que a gente foi dentro do carro. Isso. E aí a gente dormiu e aí viu a notificação de alerta que aparece quando vai ter enchente. Como é que fala? É isso? Aí a gente viu o alerta, aí a gente foi voltando. Só que... Não, eu lembro de uma coisa. O que foi? Só o quê? Não, aí a gente foi voltando e a rua já tava cheia. Não, foi assim, começou a chover. Aí a gente tava com fome. Ah, verdade. Aí a gente perdeu. A gente foi parou pra ir no banheiro. Aí a gente foi num pierzinho que tinha aquela lagoa lá de Florianópolis. Chegou lá, meu cabelo ficou assim, lembra? Por causa da... Foi. Como é que você Quer colocar foto? Se tiver foto, eu coloco. Meu cabelo ficou assim, tipo, os fios pra cima. Parecia que tava pra levar Aí eu falei, mano, raio. vai dar tempestade, vai dar um raio na nossa cabeça, vamos sair daqui. A gente entrou dentro do carro e foi pro shopping. Quando chegou no shopping, a gente começou a subir no estacionamento e não tinha vaga. Tinha umas 4 ou 5 andares de estacionamento, lotado, né? Lotado. Aí você bateu o meu carro, lembra? Mas eu resolvi na hora. Resolveu na hora. Ele desceu, o cara era argentino. Você é argentino também? Eu não sou argentino. Você é argentino também? Que massa, velho. Já começou a falar espanhol. Aí ele, tudo bem, tudo bem. Depois só uma batidinha. E aí começamos a rodar. Não tinha vaga no estacionamento. A gente ficou mais de 1 hora lá dentro do estacionamento, né? A gente saiu. A hora que a gente saiu do estacionamento, pensamos, vamos voltar embora pra Balneário, porque tá cheio de gente aqui, eu vou achar outro lugar pra comer. Quando a gente saiu do estacionamento, já tava tudo alagado. Mas muito alagado. A rua da frente do shopping já tava alagado. Aí a gente saiu, virou, aí parou numa rua, aí ele saiu correndo do carro, foi lá ver se tinha caminho, né, pra ir embora, se tava alagado a rua pra ir embora.
A gente olhando no Eu Waze. parei na calçada. Isso, eu parou na calçada. E, Aí... mano, eu olhava pro lado, tudo alagado. Sim. A rua que a gente tava já começando a encher. Aí ele viu, eu perguntei pro chat GPT também, eu mandei nossa localização, falei, cara, pelo amor de Deus, tira a gente daqui. Aí ele voltou e falou, dá pra ir por lá. Só que tava subindo muito rápido. Tava. E as caminhonetes, tipo, todo mundo tava subindo nos pontos altos. Aham. Então, a gente não é daí, né? Então, eu entendi. Mano, se eu for pegar uma rua que não devia, Já era. ferrou, entendeu? Carro baixinho. Uhum. Então, a gente parou na calçada, eu saí correndo pra ver qual que era o ponto mais alto. Pra onde ir. Mas eu fui correndo a pé. Aí eu fui até lá, eu vi que tinha pra direita. Voltei pro carro e você falou, né? Eu achei aqui no mapa. A gente pegou, foi lá na ponta. E morrendo de fome, a gente tava. Mano, morrendo de fome. A gente tinha comido um pão só. Aí a gente saiu com o carro, foi e parou num lugar, na frente de uma farmácia, lembra? Sim. Eu tinha uma academia em cima e uma farmácia. Aí a gente parou ali e tava tudo fechado já, porque todo mundo fechou e, tipo assim, vai alagar, todo mundo vai embora, né? Paramos o carro ali, a gente desceu, foi na chuva, a gente falou, não temos nada que fazer aqui. Eu falei assim, bora tomar um banho de chuva? Daí ele falou, tu não iria? Eu falei, óbvio que eu vou. Aí a gente saiu, foi, andou, voltou até lá no shopping, porque a gente tava uns 4, 5 quarteirão grande, né, lá do shopping. A gente foi caminhando, caminhou, passou, mano, alagadérrimo, assim, a água, tipo, quase na cintura aqui. A gente passou pela água, a gente falou, cara, não vai ter muito o que fazer. Aí o que a gente fez? A gente voltou, a gente... O que a gente fez? A gente voltou pro carro. Sim. A gente perguntou na academia se eles tinham ducha, né? Isso, pra Daí gente tomar falou, banho. tá, mas não tem toalha. Aí a gente voltou, a gente tava aqui perto do shopping, voltamos lá em cima, só pra pegar o celular pra pagar. Isso, verdade. Que eu não tava lembrando porque que a gente tinha voltado. Pra pagar. Daí a gente voltou o caminho inteiro. Porque a gente deixou os 2 celulares no carro, porque a gente ia se molhar tudo, né? Aí a gente voltou o caminho inteiro, tudo alagado, cruzamos aquela rua, tudo água até fazer a cintura. Foi no shopping, cansado, já era 6 da noite, 7 daí já tava escurecendo, né? E a gente tava desde amanhã. Chegamos no shopping e a gente comeu. A gente foi no banheiro se secar, cada um foi no banheiro, mas a gente tava pingando. Foi. Eu fui no banheiro, tirei a roupa, fiz assim, saiu aquele monte de água, que vergonha, era tudo molhado no shopping. Aí a gente foi comer o Jerônimo. melhor hambúrguer que a gente comeu na vida, que a gente tava com muita fome. Isso já era tipo 7 horas da noite, né? Já era escuro. E a última vez que a gente tinha comido, tinha sido de manhã. Noite anterior? De manhã a gente só... Lembra que tinha levado um pão? Foi, levou 3, 4... Acho que tinha 3 pães com frango. Mas, tipo assim, não foi nem cosquinha na nossa barriga, né? A gente tava indo pra almoçar. E no dia anterior, nem lembro que a gente tinha comido, mas fazia muito tempo. Aí a gente foi, mano, aquele lanche tava muito bom. Muito bom. Aí a gente voltou pro carro. Aí a gente comprou a toalha, foi lá, pediu lá na academia. Ele foi lá, corajoso, meu Deus, salvou meu dia. Foi lá e pediu pro cara da academia se a gente podia tomar banho. Aí o cara falou, não, tipo, não pode só usar o banheiro. Tem que pagar a mensalidade. Aí ele falou, e aqui não tem dia de teste, não? Um dia pra testar? Ele falou, tem, só tem que fazer um cadastro. Ele, então pode ser. Aí a gente fez um cadastro, como se a gente fosse treinar na academia por um dia, né? E só foi lá no... Tomou banho e voltou pro carro. Nossa, mano. Aí a gente... queria ir embora. Não, a gente queria ir embora. Não foi? Não, a gente só dormiu. Ah, deitou e capotou. Ah, é verdade. Deitou no carro e dormiu. Aí depois a gente acordou. A gente foi só na manhã. Não, mas a gente tentou sair, a gente foi pro posto, lembra? Ah. Isso, porque... Não, aí a gente foi pro posto pra carregar o celular. Isso, depois que a gente comeu, tomou banho e voltou pro carro, era umas 10 horas por aí, não era? Mais ou menos. A gente dormiu, acordou. O bebê tá roncando. Acordou. E aí a gente foi lá pro posto pra carregar o celular, porque tava sem bateria. Aí chegou no posto, a gente dormiu mais um pouco. E nisso tudo, por que a gente dormiu no carro e não voltou embora? Porque no Waze estava mostrando que as BR estavam todas paradas. Ah, sim. Lembra? Então e não tinha alagado. Como... Porque não parou de chover. Isso, esse tempo todo, chuva. Tanto Sim. que a gente foi pro shopping, se secou. Quando a gente voltou de novo pra academia, já tava molhado tudo de novo, né? A gente amarrou bem a sacolinha pra não molhar a toalha e foi com Deus. A gente foi pro posto de gasolina, ele colocou o celular pra carregar. Acho que foi de Deus, que a gente tem impressão o macaco do carro pra um carinha que também queria arrumar o carro dele e tal. A gente ficou lá no carro. E a gente foi umas 9 da manhã, né? Isso, aí acordou de manhã e foi.
Mano, e assim, ó, meu carro é uma bênção. É uma É benção, um... meu carro. Tava tudo molhado, a gente tava tudo molhado, suado, encharcado, tava uma loucura. Mas a segunda parte da pergunta é por que ela marcou vocês? Vou responder primeiro, posso Pode responder? falar. Pra mim, aquele dia foi um dos melhores dias da minha vida, por quê? E principalmente com ele, acho que foi também a minha melhor Sim, memória, porque eu gosto de viver uma vida positiva. Tipo, eu gosto de viver uma vida positiva, então eu gosto de olhar para situações e não reclamar, e viver elas e bora pra cima. E aquele dia foi um dia que deu tudo errado. E pra mim me mostrou que eu conseguiria viver essa vida do lado dele, sabe? Que era um momento. Eu vivi já, convivi com pessoas estressantes, que naquela situação já tá reclamando, ai, porque não sei o quê, ai, porque bateu o carro, ai, porque tá chovendo, ai, porque e agora? Ou quer ficar desesperado, tipo assim, ou desesperado, agoniado. E foi tão leve aquele dia que deu tudo errado. A gente ficou sem comer, a gente, tipo, ficou, não conseguiu achar vaga na garagem, a gente se molhou todo, a gente quase não conseguiu tomar banho, teve que ir lá comprar toalha, chegou no banheiro tudo encharcado, teve que torcer a roupa pra secar, queria voltar embora. As BRs estavam. Teve deslizamento. Deslizamento que fala? acho que sim. É, quando caiu coisa do morro pra BR, fechou as BRs, a gente não conseguia voltar. Então era um dia que, tipo, era pra ser o pior dia, entendeu? Era um dia que era pra ter sido legal e foi péssimo. Mas era pra... Ai, mas ele, na verdade, foi um dia que era pra ter sido legal e foi incrível. Porque a gente viveu todo aquele momento. A gente desfrutou, a gente riu, a gente. Até hoje é assim, né? A Sim, gente vive dias complicados, tipo de quando coisas externas dão errado, e a gente ri, a gente vai enfim, tenta ver o melhor, né, daquela situação. Então foi um dia que a gente conseguiu se divertir muito e pra mim me mostrou, caraca, eu quero casar com esse cara. uhum, Mas eu quero viver pra sempre com ele porque eu sei que com ele eu vou conseguir viver essa vida leve, sabe? Enfim, e a gente é muito. Realmente a gente é muito simples, né? Pra mim, os nossos melhores momentos não foram em restaurantes caros ou, tipo, viagem caro, coisa assim. Mas foi tentando enxergar o melhor daquilo ali e fazendo um dia legal. E pra você, por que te marcou tanto? verdade. Pra mim, eu acho que isso, meu bem, tipo, esse momento trouxe à luz, trouxe à tona algo especial que você tem, que é isso, que você é uma pessoa, quem conhece, a Thalita é muito leve, ela é muito alegre e leve. Tipo assim, o tempo inteiro tá tudo tranquilo e é muito feliz. E isso, tipo, até no Enneagrama, né, que a gente sempre fala, eu tenho o ponto 9 que é desafio, desafio, Uhum, challenger, que é, cara, tem um problema, eu quero solucionar o problema, sou muito objetivo. uhum, Então, naquele momento, eu queria solução, entendeu? Minha cabeça funciona assim. Então, eu não vou me exaltar, não vou ficar gritando e chorando, mas aqui a cabeça está maquinando, tá? Tipo, como tá, que e eu vou agora? O tirar que que essa eu guria faço? daqui? Para onde eu vou? Não, 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 não. Mas quando eu vi, e nesse momento ela foi tão leve, tão de boa, tá? Ah, vamos lá tomar um banho de chuva. Aí voltou pro carro, pra mim já era tipo, putz, e como que vai, entendeu? Minha cabeça tentando buscar uma solução para algo que não tinha solução. A Tipo rua assim. estava alagada, o carro é baixo, não tinha o que fazer. Ia fazer o quê? Então, nesse momento, eu vi que ela solucionou um problema com muito mais leveza que eu. E foi isso, tipo, na vida que vem pela frente, eu pensei, cara, tipo assim, isso aqui é uma bênção. É algo incrível ter uma mulher assim, tão calma, tão de boa, tão alegre, que facilmente poderia ficar ali toda mimizenta, sabe? Ai, que saco, tá tudo molhado. Ai, e por que que a gente não vai para um hotel? E, tipo, fácil, seria comum. Uhum. Ai, tô com fome, que saco, pede algo. Não, mas isso foi super leve. Vamos pro shopping. Putz, esquecemos o cartão. E voltamos se molhando inteiro, e voltamos de novo, e passamos um lago, e tudo de boa. Gente, a gente pulando nas poças, E sério, pulando muito nas legal. poças, e brincando, e falando, olha lá, imagina alguém gravando lá, Floripa Mil Grau. Vai aparecer, vou ficar famoso. Dois crianças de 26 anos. Então, acho que isso foi uma lembrança muito, muito bonita. Foi muito E bom. justamente isso, né? Deu tudo errado, mas ao mesmo tempo deu tudo certo. Uhum.
É isso aí, verdade. Qual a linguagem do amor de vocês? Qual a linguagem do amor de vocês? A minha é palavras de afirmação e toque físico. A minha é ato de serviço e só contigo toque físico. Sim. Porque com mais ninguém, eu não gosto que ninguém chegue perto de mim. E por muito tempo, né, eu era conhecida como uma pessoa que não encosta na Thalita, senão ela vai te dar uma facada. Mas com ele, eu sou muito toque físico. Tem uma aqui que é pra ti. Que tá só assim, prosperidade e organização. Acredito que seja organização financeira, né? Prosperidade e organização financeira. Cara, bom, primeiro organização financeira. Eu acho que você tem que sempre separar, cara, entendeu? Tipo, não decidir de acordo com aquilo que sobrou, mas decidir de acordo com aquilo que entrou. Ou seja, não é que no final sobrou 200, investe, entendeu? Eu acho que é o oposto. Entrou 2.000, já deixa definido. Eu vou comer com R$ 700 esse mês. Pronto. Mas e se eu ficar com vontade de sair? Cara, seja disciplinado, tipo, decide. Vou só gastar 700 e eu vou investir 400. Que eu poderia gastar R$ 100 por semana para sair jantar. E aí você já vai separando seu dinheiro para que o dia que for dia de vacas magras, você esteja de boa, entendeu? Então eu acho que é isso, você se planejar com o que entra e não com aquilo que saiu. E sempre ficar olhando onde está indo seus gastos, entendeu? Organização eu acho que é tudo. Acho que é tudo. Graças a Deus, muitas vezes que você sabe que eu tive um momento ruim financeiro, foi ruim, mas eu ainda consegui, tipo, sobreviver. Não fiquei sem pagar meu aluguel, Quando ele passando fala, fome. tô sem dinheiro, ele não tá sem dinheiro ainda, entendeu? Então quando ele chega no nível que fala, cara, tô sem dinheiro, sim, ele tem um monte de dinheiro lá guardado, mas pra ele, tipo, ele já, na cabeça ele já vira isso de estou sem dinheiro. Por quê? Porque no meu planejamento o que eu tenho pra gastar acabou. Esse dinheiro é pra investir, não é pra comer. Então pronto. Então eu não vou usar pra comer. Eu vou Sim. me virar aqui, vou arrumar outro dinheiro em outro Ou lugar. como sou ovo. Tipo, ele teve Isso. já várias vezes que teve assim, que eu falo, tô sem dinheiro, tem dinheiro pra gente ir jantar, comer um sushi. Mas eu compro só ovo e como ovo com pão. Até que os números estejam de novo naquilo que eu defini que eu quero que esteja. Que é isso vai ser pra comer. E fora disso não vai, entendeu? Eu não vou gastar daqui do que eu quero ter investido pra estar me alimentando. Então, organização financeira é uma. Prosperidade, eu acho que você tem que definir o que é prosperidade, entendeu? Eu acho que verdadeira prosperidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com tudo aquilo que você não consegue comprar. Eu acho que próspero é aquele que tem muito daquilo que você não consegue comprar. Exemplo. Tem coisas que você acha que você consegue comprar, mas você não consegue. Exemplo, você compra, meu bem, hoje em dia tem cama muito cara. Mas você pode comprar uma cama top, mas você não compra o sono. Você pode pagar um hospital incrível, mas você não compra a saúde. Você pode comprar um relógio, eu gosto muito de relógio. Pode comprar um relógio Patek Philippe, de R$ 500.000, mas você não compra o tempo. Você pode comprar uma casa maravilhosa, do jeito que você sonhou, mas você não pode comprar um lar. Então, acho que prosperidade é tudo aquilo que você não compra, mas que você constrói, que você cuida, que você protege, sabe? Eu prefiro, não vou dizer eu prefiro, mas eu acho triste quando a pessoa tem uma casa, e eu já fui em casas assim, porque eu cresci numa escola que era de muitos ricos donos da empresa da cidade. Eu acho triste quando você tem tudo, mas ao mesmo tempo você não tem nada. Eu acho triste quando o cara tem a casa incrível, o carro para o pai, para a mãe, para o filho, mas ele não tem o respeito deles. Então eu acho que prosperidade está naquilo que você não consegue comprar. Muito bom. Tem uma coisa que tu fala também, que eu acho que se encaixa um pouco nisso, que é daquilo que você quer deixar nas pessoas e não para as pessoas. Sim. Então, eu acho que principalmente quando você é um pai de família, é importante
se preocupar mais com o que você vai deixar nos seus filhos do que para os seus filhos, né? Porque às vezes a Sim, preocupação do pai é só dinheiro, 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 e às vezes quando seu filho não estiver perto de você, ele vai falar: meu pai me deu tudo, menos o que eu queria, que era amor, que era tempo, que era educação, que era histórias da infância dele, enfim, que era relacionamento, né? sim, Então, acho que também se preocupar com essas coisas, não só pais, né, e mães, mas também amigos, deixar o que você quer deixar, o que você quer deixar nos seus pais, também porque eles ainda têm tempo para viver, o que você quer deixar nos seus amigos, nos seus colegas de trabalho. Eu acho que isso tudo é mais importante do que o que você pode dar para eles em questões monetárias, né? sim. Eu acho importante não se esquecer de investir naquilo que não consegue ser comprado. Uhum, Eu acho que vale mais. A nossa vida é um sopro, né? A nossa vida é muito curta. Aí tem algumas coisas que eu gosto que diz, se a vida é um sopro, então assovie. Assovie é aquela música que você gosta e que te faz feliz. Que fala muito sobre o que nesse curto tempo de espaço, de tempo que a gente tem aqui, tem uma forma de você se estender. Filosoficamente falando, não teologicamente falando, não, filosoficamente tem uma forma de eu continuar ainda quando eu não estou, que é na memória das pessoas. uhum, E isso, como que eu construo isso? Para você fazer isso, não se trata sobre mudar o mundo, mas mudar o mundo de alguém. uhum, Ou seja, o que você faz e você deixa nas pessoas faz com que a sua vida se estenda um pouco mais. E a vez que você deixa de estar nesse mundo não é o momento que você morre, mas o momento em que a última pessoa se lembra de você pela última vez. uhum, E eu acho que isso é algo lindo, é bonito, que as pessoas depois que você vá, você fique nelas. uhum. Sim, verdade. Isso é lindo, hein? Não sei que é lindo. Quer mais? Pode ser? Tem Tem alguma mais. aí, meu bem? Tem umas Boa? que são mais práticas. Você está morando e congregando onde? Acho que estão perguntando isso porque eu estava morando em Joinville, mas agora estou morando em Balneário Camboriú. Ele mora em Camboriú. Eu moro em Balneário Camboriú. Hum. E congregando ainda em lugar nenhum. A gente está frequentando um lugar, mas a gente ainda não fez nenhuma membresia de nenhum lugar, de uma comunidade. Muita gente perguntou, e não, gente, não estou mais na comunidade que eu estava. A gente já saiu, né? E agora a gente tá procurando esse outro lugar, pra, caso alguém ainda não entendeu. Pode ser a penúltima essa. Tem algo que você se arrepende? Se tem o que eu me arrependo, Sim. hum, não sei. É um agridoce, né? Tipo, Uhum. agridoce na questão de que ao mesmo tempo que há coisas que eu gostaria de não ter feito ou ter feito, essas coisas também formaram quem eu sou hoje. Então, eu acho que se pudesse, talvez só seria dar um pouco mais de carinho, amor pro meus pais, pros Hum. meus avós, minha avó, né? Eu só tive ela por perto. Mas acho que só seria isso, ter entregado um pouco mais. Com meu pai, eu já falei em outro vídeo, por muitos anos eu não dei a ele o mérito que ele merecia. E era porque eu julgava ele com base em algo que ele não tinha, entendeu? Eu acho que é uma das coisas mais injustas que a gente pode fazer. Você começar a julgar seu pai, mas você não olhar para o que ele teve. Então, sei lá, era dinheiro, era algum tipo de atitude, Uhum. e eu brigar não mudou nada, entendeu? Uhum. Você brigar não vai fazer. Você tratar mal não vai mudar nada. Então acho que eu mudaria isso. Porque
Depois você entende, né? Se você começa a crescer, eu tava tendo até uma conversa com meu irmão, que eu te contei outro dia, que ele comentou isso. Falou, cara, hoje eu tô um pouco mais assim, entendendo, tô um pouco mais empático. Tô com um pouco mais de empatia. Aí, porque é difícil, cara, tipo, tu começa com 18, 19 anos, ter que começar a ver sua vida, é difícil. Aí eu falei, exato, e você aí lembra que aquilo que você está sentindo hoje, aquele momento que você se sente perdido, para onde eu vou, foi exatamente o sentimento que seu pai teve quando ele tinha a sua idade, entendeu? Seu pai não é nada mais do que você com um pouco mais de cabelo branco. Ele também é uma criança, ele também foi um adolescente. E essa criança, esse adolescente, as experiências que ele passou, também foram determinantes para ele ser o que ele é hoje. Então, quando você enxerga, você vê que ele não é aquilo que você sonha ser, mas depois você olha para onde você está, você começa a aceitar de que talvez você seja também aquilo que você não alcance aquilo que você sonha ser. Sim. E você começa a ter empatia, sabe? Entender que, cara, meu pai talvez não vai me entregar o que eu quero, mas às vezes ele vai me dar sim o que eu preciso. E se ele não me der o que eu preciso, tudo bem, porque talvez ele não consiga, ele só vai me dar aquilo que ele recebeu. Ainda que aquilo que ele recebeu seja pouco ou seja menos do que ele precisava. Então você começa a ter mais empatia. Eu acho que eu mudaria isso. Muito bom. Eu acho que é isso, tipo, eu acho que para essa pergunta tem duas respostas, que é sim e não, porque tem algo que eu me arrependo? Sim. Tipo, tem muitas coisas que eu me arrependo. De vezes que eu machuquei pessoas que eu amo, que eu desapontei pessoas que eu amo, que eu feri pessoas, que eu errei, que eu tomei decisões equivocadas, muitas coisas que eu me arrependo. Mas não também, porque eu tava vivendo a minha vida e são coisas que talvez se eu não tivesse erros que talvez se eu não tivesse cometido lá no passado e aprendido com eles, hoje eu estaria cometendo eles novamente. Então, acho que olhar para o passado e reconhecer os seus erros é importante e não carregar isso como um peso de arrependimento ou de aquilo que você carrega sempre e sempre você lembra daquilo e você fica tipo, meu Deus, por que que eu fiz aquilo? Nossa, por que que eu agi daquela forma? Mas sim olhar e assumir, cara, errei, igual assim como você na sua experiência com seus pais, eu errei e hoje eu vivo uma vida diferente. Hoje eu vou recuperar minha relação com os meus pais, hoje eu vou dar mais valor àquilo que eu não dei valor, hoje eu vou tratar melhor as pessoas, hoje eu vou pensar duas vezes antes de tomar uma decisão. Então acho que é isso, sim e não. Eu sim cometi muitos erros, mas não me arrependo deles porque eles me ensinaram a ser quem eu sou hoje e me trouxeram até onde eu tô hoje. E enfim, eu acho que viver uma vida de arrependimento, tirando toda a parte de espiritualidade, de arrependimento de pecados, mas quando você vive uma vida de arrependimento de decisões que você tomou ao longo da sua vida, você para de viver, né? Você confunde o presente com o passado, essa linha fica meio turva e para você é uma pessoa que só erra, né? Talvez se você não Boa. consegue delimitar bem a quem eu era, o que eu fiz no passado e essas coisas já não me definem mais, você deixa de viver. Você fica só preso naquele passado e não vive mais. Tipo, se você, enfim, tomou uma decisão errada e se relacionou com alguém e foi uma experiência muito ruim para você, te fez mal para as pessoas que estavam ao seu redor, se você para nisso e vive a sua vida só baseada nessa experiência ruim, ou um emprego ruim que você teve, ou uma decisão de se mudar de cidade, para longe da sua família, qualquer decisão que você pode ter tomado, e foi uma decisão que no fim das contas se mostrou ruim, se você para e vive só nisso, você não consegue viver outras experiências, você não consegue viver outros relacionamentos, você não consegue se mudar para outra cidade, você não consegue viver com outras pessoas, em outros ambientes. Se, por exemplo, eu me arrependo de ter ido para tal igreja, né, que é o que a gente estava conversando antes, e me arrependo disso, não me arrependo, né? Fez parte da minha história, então não me arrependo. Não mudaria isso. Por quê? Porque hoje eu entendo que isso me ensinou muitas coisas, eu vivi experiências incríveis também ali,
Sou grata a Deus por muitas coisas que eu vivi lá, mas agora eu vou seguir minha vida. Uhum. Vivi também muitos traumas, vivi muitas experiências ruins, me trouxe muito dano psicológico? Sim. Mas hoje eu trato essas coisas, porque a vida é assim, eu trato e sigo e vou procurar outra comunidade, porque, enfim, eu preciso continuar a minha vida. Então acho que isso se encaixa pra tudo, né? Se você cometeu erros no passado, entenda, é passado. Você pode, se você, uma vez que você assume que você cometeu esses erros, você se arrepende já ali naquele momento e você reconhece, cara, não foi legal essa decisão que eu tomei, você pode viver uma vida muito mais leve no futuro e não cometer esses mesmos erros, Verdade. né? Concordo, meu bem. Aí a última pergunta. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não. A última pergunta é... Cadê? Qual sonho vocês desejam realizar juntos? Qual o sonho? Acho que o principal é a gente construir a nossa família. É? Pra mim. Uhum. Ter os nossos filhos, nosso cantinho com eles e só. O fato de estar juntos. Eu acho que esse é um... Daí, objetivos, talvez, seria... fazer com que... que foi? Não, eu ia adivinhar o que tu ia falar. O quê? Fala. Fazer com que os nossos business cresçam, né? As diferentes áreas que a gente está tentando fazer crescer, que elas possam crescer para dar uma estabilidade, uma facilidade econômica e só, né? São objetivos aí, poder ir para Suíça, que a gente quer ir muito. Suíça? Switzerland, não sei como que fala. Suíça. Suíça? Uhum. Suíça. Então a gente quer ir lá muito, porque acho que as paisagens são lindas demais. Uhum. Então, de motorhome. Uhum. Ou não também, o de motorhome aqui até o Ushuaia e depois lá só vai de aí carro. sim, hein? Entendeu? Uma road trip Uma road trip. pra Patagônia. Uhum. Então são essas coisas. Mas o principal é ter o nosso cantinho, nossa família e estar juntos. Eu acho que se pudesse resumir, é construir uma família e criar memórias, né? Sim. Que eu acho que pra gente é isso. Eu gosto muito disso, de criar memórias. E eu acho que não só... Essas memórias não necessariamente são caras, né? Assim Sim. como a nossa memória lá de Florianópolis. Aquele dia a gente não gastou nada, porque as partes mais divertidas foram justamente aquilo que era de graça. Sim. Então, acho que ter filhos, criar memórias e morrer bem velhinhos, Morrer bem velhinhos. né? Uhum. Verdade. É isso Acho que então? é isso. Por hoje é só. Ok. Ótimo. Eu acho que a gente já respondeu também várias outras junto com as nossas respostas. Perfect. Então é isso. Eu espero que você... Será que deu pra ouvir? Eu acho que deu. Desculpa. Eu já acostumei, mas às vezes ainda Assusta. me dá medo. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês gostariam de ver numa próxima. Outras perguntas, novas ideias. Ou temas. Coisas que a gente poderia gravar também. E é isso, né? É isso. Top, baby. Parabéns. Você é top. Parabéns pra você, Renata querida. Te amo. Te amo. É isso, galera. Até uma próxima. Tchau!